Conto apresenta Especial Sexta-feira 13 de Stephen King. Vida após a morte. Narração Marcelo Fávaro. William Andrews, um banqueiro de investimentos que trabalhava na Goldman Sachs, morre na tarde do dia 23 de setembro de 2012. É uma morte esperada. A esposa e os filhos adultos estão junto ao leito. Naquela noite, quando finalmente se permite ficar um tempo sozinha, longe do fluxo regular de familiares e visitantes para lhe dar os pêsames, Lynn Andrews liga para a amiga mais antiga, que mora ainda na Milwaukee. Foi Sally Freeman quem a apresentou para o Bill. E se alguém merece saber sobre os últimos 60 segundos do casamento de 30 anos, esse alguém é a Sally. Ele estava inconsciente durante quase toda a semana passada, por causa dos remédios, mas ficou consciente no fim. Os olhos estavam abertos e ele me viu. Ele sorriu. Eu peguei a mão dele e Bill a apertou um pouco. Eu me inclinei e beijei a bochecha dele. E quando me levantei, ele já tinha partido. Ela estava esperando havia horas para dizer isso. E depois de dito, caiu no choro. A suposição de que o sorriso dele foi para ela natural, mas um engano. Quando ele está olhando para a esposa e para os 3 filhos adultos, eles parecem absurdamente altos, criaturas angelicais e saudáveis habitando um mundo no qual ele está partindo. Bill sente a dor com que viveu nos últimos 18 meses deixar seu corpo. Sai dele como uma lama de um balde. E então ele sorri. E com a ausência da dor, sobra pouca coisa. O corpo está leve como pétalas de dente de leão. A esposa segura a mão dele e se aproxima, vinda de seu mundo alto e saudável. Bill guardou um pouco de força, que agora gasta para apertar os dedos dela. Ela se inclina, vai beijá-lo. E antes que os lábios dela possam tocar sua pele, uma mancha aparece no centro de sua visão. Não é uma mancha negra, mas sim branca. E ela aumenta até obliterar o único mundo que conhece desde 1956, quando nasceu no pequeno hospital do condado de Winford, no Nebraska. Durante o último ano, Bill leu muito sobre a passagem da vida para a morte. No computador, sempre tomando cuidado de apagar o histórico para não chatear Lynn, que sempre foi uma otimista nada realista. E apesar de boa parte não ter passado de baboseira, o tal fenômeno da luz branca pareceu bem plausível. Primeiro porque foi registrado em todas as culturas. Além disso, tem uma pontinha de credibilidade científica. Uma das teorias que ele leu sugere que a luz branca é o resultado da interrupção repentina do fluxo sanguíneo para o cérebro. Outra, mais elegante, declara que o cérebro está executando uma varredura global na tentativa de encontrar uma experiência comparável à morte. Ou pode ser só os últimos fogos de artifício. Seja qual for a causa, Bill Andrews agora está vivenciando. A luz branca oblitera a família e o quarto arejado de onde os assistentes funerários em breve vão retirar seu corpo. Nas pesquisas, ele passou a conhecer o acrônimo EQM, que significa Experiência de Quase Morte. Em muitas dessas experiências, a luz branca se torna um túnel, no fim do qual há membros saudosos da família que já morreram, ou amigos, ou anjos, ou Jesus, ou alguma outra deidade beneficente. Bill não espera um comitê de boas-vindas. O que espera é que a explosão final de fogo se apague e se transforme na escuridão do esquecimento. Mas isso não ocorre. Quando o brilho diminui,
Ele não está no céu nem no inferno. Ele está num corredor. Ele acha que talvez seja o purgatório, um corredor pintado de verde industrial e com um piso gasto e sujo que poderia muito bem ser o purgatório, mas só se continuasse para sempre. O corredor termina 6 metros à frente, em uma porta com uma placa que diz Isaac Harris, gerente. Bill fica onde está por alguns momentos, mesmo que se analisando. Está usando o pijama com o qual morreu. Pelo menos ele supõe que tenha morrido e está descalço. Mas não tem o sinal do câncer que primeiro sentiu um gostinho do corpo dele e depois engoliu tudo, deixando só pele e esqueleto. Parece estar de novo com uns 85 quilos, que era o seu peso ideal, com aquela leve barriguinha, para falar a verdade, antes do câncer atacar. Ele encosta no traseiro e na lombar. As escaras sumiram. Que bom! Respira fundo e expira sem tossir. Melhor ainda. Ele anda um pouco pelo corredor. À esquerda, há um extintor de incêndio com uma pichação peculiar. Antes tarde do que nunca. À direita, um quadro de avisos. Nele foram presas várias fotos, do tipo antiquado, com beiradas irregulares. Acima dele há uma faixa feita à mão com o texto: Piquenique na empresa de 1956. Como nos divertimos. Bill examina as fotos, que mostram executivos, secretários, funcionários de escritório e um monte de crianças bagunceiras sujas de sorvete. Tem rapazes cuidando de uma churrasqueira, um usando o obrigatório chapéu de cozinheiro. Rapazes e moças jogando ferraduras. Rapazes e moças jogando vôlei. Rapazes e moças nadando em um lago. Os rapazes estão usando sungas que parecem quase obscenamente apertadas e curtas para o seu cérebro do século XXI. Mas bem poucos têm barriga. Eles têm o físico dos anos 50, pensa Bill. As moças estão usando aqueles maiôs estilo Esther Williams, do tipo que faz o corpo da mulher parecer que não tem traseiro, mas uma curva lisa e sem fenda acima das coxas. Cachorros quentes estão sendo ingeridos. Cerveja está sendo bebida. Todo mundo parece estar se divertindo muito. Em uma das fotos, ele vê o pai de Richie Blankmore entregando um marshmallow assado para Anna Maria Inkler. Isso é ridículo, porque o pai de Richie era motorista de caminhão e nunca foi a um piquenique da empresa na vida. Ana Maria foi uma garota com quem ele saiu na época da faculdade. Em outra foto, ele vê Bob Tisdale, um colega de faculdade do começo dos anos 70. Bob, que chamava a si mesmo de Tis, o gênio. Morreu de ataque cardíaco com 30 e poucos anos. Ele estava vivo em 1956, mas devia estar no jardim de infância ou no primeiro ano do ensino fundamental e não tomando cerveja na beira do lago sei lá qual. Nessa foto, o gênio parece ter uns 20 anos, que devia ser a idade dele quando Bill o conheceu. Em uma terceira foto, a mãe de Ed Scarponi está dando uma cotada em uma bola de vôlei. Ed era o melhor amigo de Bill quando a família se mudou do Nebraska para Moons, Nova Jersey. E Gina Scarponi, vista uma vez tomando sol no pátio só com uma calcinha branca fio dental e nada mais, estava nas fantasias favoritas de Bill na época em que ele ainda estava com a licença de aprendizado da masturbação. O cara de chapéu de cozinheiro é Ronald Reagan. Bill olha com atenção, com o nariz quase encostado na foto em preto e branco, e não tem dúvida. O 40º presidente dos Estados Unidos está fazendo hambúrgueres em um piquenique da empresa. Mas que empresa? E onde exatamente Bill está agora? A euforia de estar inteiro de novo e sem dor está passando. O que a substitui é uma sensação crescente de deslocamento e inquietação. Ver essas pessoas nas fotos não faz sentido. E o fato de ele não conhecer a maioria oferece, no máximo, um consolo ínfimo. Ele olha para trás
e vê uma escada que leva a outra porta. Nesta está escrito a palavra trancada, com letras de forma vermelhas. Isso deixa só o escritório do Sr. Isaac Harris. Bill anda até lá, hesita e bate. Está aberta. Bill entra. Ao lado de uma mesa entulhada está um sujeito com uma calça social larga de cintura alta, presa por suspensórios. O cabelo castanho é repartido no meio e oleoso. Ele usa óculos sem aro. As paredes estão cobertas de faturas e de fotos sensuais bregas de mulheres mostrando as pernas, que fazem Bill pensar na empresa de transportes na qual o pai de Hit Blankmore trabalhava. Ele foi lá algumas vezes com Hit, e a sala de despacho era igualzinha. De acordo com o calendário na parede, é março de 1911. E não faz mais sentido que 1956. Quando entra, Bill repara em uma porta à direita. À esquerda tem outra. Não há janelas, mas um tubo de vidro sai do teto e para cima de um cesto de roupas Ducks. O cesto está cheio com uma pilha de lençóis amarelos que mais parecem faturas, ou talvez sejam memorandos. Há uma pilha de 60 centímetros de arquivos na cadeira em frente à mesa. Bill Anderson, não é? O homem vai até a mesa e se senta. Não há nenhuma tentativa de aperto de mãos. É Andrews. Certo. Eu sou Harris. Bem-vindo de volta, Andrews. Considerando todas as pesquisas de Bill sobre morrer, esse comentário até faz sentido. E é um alívio desde que ele não tenha que voltar como um besouro rola-bosta nem nada do tipo. Então isso é uma reencarnação? Essa é a verdade? Isaac Harris suspira. Você sempre pergunta a mesma coisa e eu sempre dou a mesma resposta. Não é bem isso. Eu estou morto, não estou? Você se sente morto? Não, mas eu vi a luz branca. Ah, sim, a famosa luz branca. Você estava lá e agora está aqui. Espere um minuto. Harris mexe nos papéis da mesa. Não encontra o que quer e começa a abrir as gavetas. De uma delas, tira algumas pastas e separa uma. Ele a abre, vira uma ou duas páginas e assente. Eu só preciso refrescar um pouco a memória. É banqueiro de investimentos, não é? Sim. Esposa e 3 filhos. 2 meninos e uma menina? Correto. Eu peço desculpas. Eu tenho uns 200 peregrinos e é difícil lembrar de todos. Sempre planejo colocar as pastas em ordem, só que isso é trabalho de secretária. E como eles nunca me ofereceram uma... Quem são eles? Eu não faço ideia. As ordens chegam pelo tubo. Ele bate no tubo que balança e depois para. Funciona a ar comprimido. É tecnologia de ponta. Bill pega as pastas na cadeira em frente à mesa e olha para o outro homem com as sobrancelhas erguidas. Pode colocar no chão, diz Harris. Por enquanto está bom. Um dia desses ainda vou organizar tudo. Isso se houver dias. Deve haver. E noites também. Mas quem pode me dizer com certeza? Não há janelas aqui, como já deve ter percebido. E nem relógios. Bill se senta. E por que você me chamou de peregrino se não é uma reencarnação? Harry se reclina e entrelaça as mãos na nuca. Olha para o tubo pneumático, que devia mesmo ser tecnologia de ponta em algum momento. Talvez por volta de 1911. Embora Bill ache que esse tipo de coisa ainda deva existir por volta de 1956. Harris balança a cabeça e ri, embora não ache graça. Se você soubesse como essas conversas ficam cansativas. De acordo com o arquivo, essa é a sua 15ª visita. Eu nunca estive aqui na vida, retruca Bill. Ele pensa um pouco. Só que não é a minha vida, não é? É a vida após a morte. Na verdade é a minha. Você é o peregrino, não eu. Você e os outros palhaços que entram e saem daqui
Você vai sair por uma das portas e vai embora. E eu fico. Não há banheiros aqui porque eu não preciso mais de um. Não há quartos porque eu não preciso dormir. Eu só fico aqui sentado e recebo vocês, os palhaços viajantes. Vocês entram, fazem as mesmas perguntas, eu dou as mesmas respostas. Esta é a minha vida após a morte. Parece empolgante. Bill, que pesquisou todas as minúcias teológicas enquanto seu fim estava próximo, conclui que teve a ideia certa quando ainda estava no corredor. Você está falando do purgatório? Ah, sem dúvida. A única pergunta que tenho é: por quanto tempo vou ficar por aqui? E gostaria de dizer que vou acabar ficando maluco se eu não conseguir sair daqui em breve. Mas acho que, bem, que nem isso é mais possível. Assim como não consigo cagar nem cochilar. Eu sei que meu nome não quer dizer nada para você, mas já discutimos isso antes. Não todas as vezes que você apareceu, mas em várias ocasiões. Ele balança um dos braços com força suficiente para fazer algumas faturas presas à parede tremularem. Este é, ou era, eu não sei direito qual dos dois é o tempo verbal correto nessa situação, o meu escritório na Terra. Em 1911. Isso mesmo. Eu perguntaria se você sabe o que é uma blusa acinturada, Bill. Mas como sei que você não sabe, eu vou logo dizendo. É uma peça do vestuário feminino. Na virada do século, meu sócio Max Blank e eu éramos donos de uma fábrica chamada Triangle Shirtwaist. Era um negócio rentável, mas as mulheres que trabalhavam lá eram um grande pé. Você sabe onde? Sempre saindo para fumar e pior, roubando as coisas, que colocavam nas bolsas ou enfiavam debaixo das saias. E então, bem, nós trancávamos as portas para que elas ficassem lá dentro durante os turnos de trabalho e as revistávamos na saída. E para resumir a história, o maldito lugar pegou fogo. Max e eu fugimos subindo para o telhado e descendo pela escada de incêndio. Mas muitas das mulheres não tiveram tanta sorte. Vamos ser sinceros e admitir que a culpa não é só minha e dele. Fumar na fábrica era estritamente proibido, mas muitas delas fumavam mesmo assim. E foi um cigarro que deu início ao incêndio. Os bombeiros disseram. Max e eu fomos julgados por homicídio culposo e fomos absolvidos. Bill se lembra do extintor de incêndio no corredor, com antes tarde do que nunca, escrito. E ele pensa, bom, você foi considerado culpado no novo julgamento, Sr. Harris, senão não estaria aqui. E quantas mulheres morreram? 146, diz Harris, e lamento por cada uma delas, Sr. Henderson. Bill não se dá ao trabalho de corrigir seu nome. 20 minutos antes, estava morrendo na cama, e agora está fascinado por aquela história antiga que nunca ouviu antes. Ao menos não que se lembre. Pouco tempo depois que Max e eu descemos a escada do incêndio, as mulheres correram para lá. A porcaria não aguentou o peso. Desabou e jogou mais de 20 nos paralelepípedos da calçada, 30 metros abaixo. Todas morreram. Outras 40 pularam das janelas do 9º e do 10º andar. Algumas estavam em chamas. Elas também morreram. A brigada de incêndio chegou com redes, mas as mulheres passaram direto por elas e explodiram no asfalto, como sacos cheios de sangue. Uma visão horrível, Sr. Henderson. Horrível. Outras pularam nos vãos dos elevadores, mas a maioria só queimou. Como o 11 de setembro, mas com menos mortes. É o que você sempre diz. E aqui está você. Realmente. Às vezes me pergunto, quantos homens estão sentados em escritórios assim? Mulheres também. Eu tenho certeza que há mulheres, pois sempre tive a mente aberta e não vejo motivos para que
as mulheres não ocupem posições executivas mais baixas e de forma exemplar. Todos nós respondendo às mesmas perguntas e enviando os mesmos peregrinos em frente. Era de se esperar que a carga diminuísse um pouco toda vez que um de vocês decide usar a porta da direita em vez de aquela. Ele aponta para a porta esquerda. Mas não. Uma lata nova cai pelo tubo, zup, e eu recebo um palhaço novo para substituir o anterior. Às vezes 2. Ele se inclina para frente e fala com grande ênfase. É um trabalho de merda, Sr. Henderson. É Andrews. Não é Anderson, é Andrews. Diz Bill. E olhe, bem, eu sinto muito que você se sinta assim, mas caramba, assuma um pouco de responsabilidade pelas suas ações, homem. 146 mulheres e você trancou as portas. Harris bate na mesa. Elas estavam roubando a gente, poxa. Ele pega a pasta e sacode na direção de Bill. Olha quem fala. O sujo falando do mal lavado. Goldman Sachs. Fraudes de colarinho branco. Lucro na casa dos bilhões. Impostos na casa dos milhões. Dos poucos milhões. O termo bolha imobiliária soa familiar? Dos fundos de quantos clientes você abusou? Quantas pessoas perderam as economias de toda uma vida graças à sua ganância e falta de visão? Bill sabe do que Harris está falando, mas toda essa patifaria, bem, a maior parte, acontecia bem acima da alçada dele. Ele ficou tão surpreso quanto todo mundo quando jogaram a merda no ar-condicionado. Ele fica tentado a dizer que tem uma diferença grande entre ficar empobrecido e ser queimado vivo. Mas para que esfregar sal na ferida? Além do mais, provavelmente soaria pretensioso. Mas vamos deixar isso para lá, diz ele. Se você tem informações de que eu preciso, por que não me dá logo? Diga quais são as minhas opções e eu vou largar do seu pé. Não era eu quem estava fumando, diz Harris com o tom baixo e reflexivo. Não fui eu quem largou o fósforo. Sr. Harris, Bill consegue sentir as paredes se fechando. Se eu tivesse que ficar aqui para sempre, daria um tiro em mim mesmo, pensa ele. Só que, se o que o Sr. Harris diz é verdade, ele não ia querer, tanto quanto não quer ir ao banheiro. Aham, tudo bem, diz Harris, fazendo um som com os lábios, de meio sopro. Suas opções são as seguintes. Se sair pela porta da esquerda, você pode viver a sua vida de novo, de A a Z, do início ao fim. Se sair pela direita, você some. Puf! Como uma vela se apagando ao vento. Primeiro, Bill não diz nada. Ele é incapaz de falar e não tem certeza se consegue confiar nos próprios ouvidos. É bom demais para ser verdade. Sua mente se volta primeiro para Mike e o acidente que aconteceu quando o irmão tinha 8 anos. Depois, para o fútil idiota quando tinha 17. Foi só uma travessura, mas poderia ter destruído seus planos para a faculdade se o pai não tivesse se intrometido e falado com a pessoa certa. A história com Ana Maria na casa da fraternidade, que ainda o assombra nos momentos de ócio, mesmo depois de todos os anos. E claro, o grande. Harry está sorrindo, e o sorriso não é nem um pouco agradável. Eu sei o que você está pensando, porque já tivemos essa conversa antes, que você e seu irmão estavam brincando de pique quando eram crianças, e você bateu a porta para ele não entrar e cortou sem querer a ponta do dedo mindinho dele. Sobre o furto por impulso, o relógio, e que seu pai mexeu os pauzinhos para tirar você da encrenca. Isso aí, sem registro, exceto com ele.
Ele nunca me deixou esquecer. E tem agora também a garota da fraternidade. Harris levanta o arquivo. O nome dela está aqui em algum lugar, eu imagino. Faço o possível para manter esses arquivos atualizados. Isso quando consigo encontrá-los. Mas por que você não refresca a minha memória? É Anna Marie Winkler. Bill sente as bochechas ficando quentes. Não foi estupro. Então não vá inventando histórias. Ela colocou as pernas ao redor da minha cintura quando subi nela. E se isso não é consentimento, eu não sei mais o que é. Ela também passou as pernas ao redor dos dois caras que apareceram depois? Não. Bill fica tentado a dizer. Mas pelo menos não botamos fogo nela. Ainda assim, ele podia estar preparando uma atacada perto do 7º buraco do campo de golfe, ou trabalhando na carpintaria, ou conversando com a filha, agora universitária, sobre seu projeto final. E de repente, se perguntava onde Ana Maria está agora. O que está fazendo? O que se lembra daquela noite? O sorriso de Harry se alarga e vira um sorrisinho sardônico. Pode até ser um emprego de merda, mas está claro que ele gosta de algumas partes. Eu vejo que é uma pergunta que você não quer responder. Então por que não seguimos em frente? Você está pensando em todas as coisas que vai mudar durante a sua próxima volta no carrossel cósmico. Dessa vez não vai bater a porta no dedinho do seu irmão, nem tentar roubar o relógio do Paramount Mall. Foi no Mall of New Jersey. Tenho certeza de que essa informação está em algum lugar do seu arquivo. Harris balança o arquivo de Bill como se para espantar uma mosca irritante e contínua. Da próxima vez, você não vai transar com a garota desacordada no sofá do porão da sua fraternidade. E o mais importante, vai marcar aquela consulta para fazer a colonoscopia em vez de adiar. Porque agora decidiu, e me corrija se eu estiver errado, que a indignidade de enfiarem uma câmera no seu cu é um pouco melhor do que morrer de câncer coloretal. Bill diz: várias vezes eu quis contar a Lynn sobre a garota na fraternidade, mas eu nunca tive coragem. Mas, se tivesse oportunidade, mudaria tudo isso. É claro que eu mudaria. Se tivesse a oportunidade, você não destrancaria as portas da fábrica? Sem dúvida. Mas não existem segundas chances. Eu lamento decepcionar você. Ele não parece lamentar nada. Harris está com uma cara de cansado. Harris parece entediado. Harris também parece cruelmente triunfante. Ele aponta para a porta à esquerda de Bill. Use aquela, como fez em todas as outras ocasiões. E vai começar tudo de novo. Um bebê de 3 quilos 200 gramas saindo do útero da mãe para as mãos do médico. Você vai ser embrulhado e levado para casa, em uma fazenda no centro do Nebraska. Quando seu pai vender a fazenda em 64, vocês vão se mudar para Nova Jersey. E lá você vai cortar a ponta do dedinho do seu irmão quando estiver brincando de pique. Você vai estudar na mesma escola, vai fazer os mesmos cursos e tirar as mesmas notas. Vai estudar na Boston College e vai cometer o mesmo ato de semi-estupro no mesmo porão da fraternidade. Vai ver os seus mesmos irmãos de fraternidade estuprarem Anna Marie Winkler. E apesar de achar que tem que impedir o que está acontecendo, não vai reunir coragem suficiente. 3 anos depois, você vai conhecer Linda Salvo. E 2 anos depois vocês vão se casar. Você vai seguir a mesma carreira. Vai ter os mesmos amigos. E a mesma inquietação profunda em relação às práticas da empresa. E vai ficar calado do mesmo jeito. O mesmo médico vai mandar você fazer uma colonoscopia quando chegar aos 50 anos. E
você vai prometer, como sempre faz, que vai cuidar dessa questão. E não vai. E como resultado, vai morrer do mesmo câncer. O sorriso de Harris, quando ele solta o arquivo novamente na mesa lotada, está agora tão largo que quase toca o lóbulo das orelhas. E depois, você vai vir pra cá e vamos ter a mesma discussão. Meu conselho seria usar a outra porta e acabar logo com isso. Mas é claro que a decisão é sua. Bill ouviu o sermão com consternação crescente. E eu não vou me lembrar de nada, nadinha? Não nada, diz Harris. Você deve ter reparado nas fotos do corredor. O piquenique da empresa? É. Todos os meus clientes veem imagens do ano do seu nascimento e reconhecem alguns rostos em meio aos estranhos. Quando viver sua vida de novo, Sr. Henderson, presumindo que decidirá fazer isso, você vai ter uma sensação de déjà vu quando vir estas pessoas pela primeira vez. Uma sensação de que já viveu aquilo antes. E viveu mesmo, é claro. Você vai ter um pensamento fugaz, quase uma certeza de que há mais. Digamos, há mais camadas na sua vida e na existência em geral do que acreditava antes. Mas vai passar. E se tudo é igual, sem possibilidade de melhoria, por que estamos aqui? Harris fecha a mão e bate no tubo pneumático acima do cesto de roupas, fazendo-o balançar. O cliente quer saber por que estamos aqui. Quer saber qual é o objetivo disso tudo. Ele espera e nada acontece. Ele cruza as mãos sobre a mesa. Quando Jó quis saber isso, Sr. Henderson, Deus perguntou se Jó estava lá quando Deus, criou o universo. Eu acho que você não merece nem essa resposta. Então vamos considerar o caso encerrado. O que você quer fazer? Escolha uma porta. Bill está pensando no câncer, na dor do câncer. Passar por tudo aquilo de novo. Só que ele não lembraria de já ter passado por aquilo, tem isso? Supondo que Harris esteja mesmo dizendo a verdade. Sem lembrança nenhuma? Sem mudança nenhuma? Tem certeza? Como pode ter? Porque a conversa é sempre a mesma, Sr. Henderson. Todas as vezes. E com todos vocês. É Andrews. Andrews! Ele grita, surpreendendo os dois. E com a voz mais baixa diz: se eu tentar de verdade, tenho certeza de que consigo lembrar alguma coisa. Mesmo que seja só o que aconteceu com o dedo do Mike. E uma lembrança pode bastar para, sei lá, para levar Ana Maria ao cinema, ao invés daquela maldita festa. Que tal? Harry diz: existe uma história do folclore que diz que, antes do nascimento, toda a alma humana sabe todos os segredos da vida, da morte e do universo. Mas aí, logo antes de nascer, um anjo se inclina, coloca o dedo nos lábios do bebê e sussurra. Harry toca a curvinha acima dos lábios. De acordo com a história, esta é a marca deixada pelo dedo do anjo. Todo mundo tem uma. Já viu um anjo, Sr. Harris? Não. Mas vi um camelo uma vez. Foi no zoológico do Bronx. Escolha logo uma porta. Enquanto pensa, Bill se lembra de uma história que leu no ensino fundamental. A Dama ou o Tigre. A decisão não é tão difícil quanto a do conto. Eu preciso me lembrar só de uma coisa. Ele diz para si mesmo quando abre a porta que leva de volta a sua vida. Só de uma coisa.
e a luz branca do retorno o envolve. O médico, que vai deixar de apoiar o Partido Republicano e vai votar em Adlai Stevenson no outono, uma coisa que sua esposa jamais pode saber, se inclina para frente, como um garçom oferecendo uma bandeja, e aparece segurando um bebê nu pelos pés. Ele dá uma batida na bunda e a gritaria começa. Você tem um garotinho saudável, senhora Andrews, diz ele. Parece ter uns 3 quilos. Parabéns. A senhora Andrews pega o bebê, beija as bochechas e a testa úmidas. Vão batizá-lo de William, em homenagem ao pai do seu pai. Quando o século XXI chegar, seu filho ainda vai ter 40 anos. A ideia é atordoante. Nos braços, ela segura não só uma nova vida, mas um universo de possibilidades. Nada, pensa ela, pode ser mais maravilhoso. Pensando em Surendra Patel. Nota do autor. Eu acho que a maioria das pessoas tende a acreditar mais sobre a vida após a morte quando fica mais velha. E como estou agora com 60 e tantos anos, faço parte desse grupo. Vários dos meus contos e pelo menos um romance, o Revival, abordam essa questão. Eu não posso dizer que já lidei com ela, porque isso implica alguma espécie de conclusão. E nenhum de nós pode tirar uma, não é? Ninguém mandou um vídeo feito no celular da Terra dos Mortos. Existe a fé, claro, e uma verdadeira enxurrada de livros sobre o céu real. Mas a fé é, por sua própria definição, uma crença, sem provas. Se pararmos para pensar bem, veremos que só existem 2 escolhas. Ou existe alguma coisa, ou existe o nada. E se for este último, caso encerrado. E se for o primeiro, há uma miríade de possibilidades. Com o céu, o inferno, o purgatório, uma reencarnação com as opções mais populares na parada de sucessos do além. Ou talvez você tenha aquilo que sempre acreditou que teria. Talvez o cérebro esteja equipado com um programa de suspensão, embutido que começa a rodar na hora que todo o resto começa a falhar e estamos nos preparando para pegar o último trem. Para mim, os relatos de experiências de quase morte tendem a sustentar essa ideia. O que eu gostaria, eu acho, é de uma chance de repassar tudo, como se fosse uma espécie de filme imersivo, para eu poder me deleitar com os bons momentos e boas escolhas, como quando me casei com minha esposa e quando tomamos a decisão de ter nosso 3º filho. É claro que eu também teria que me arrepender das escolhas ruins, e fiz minha cota delas. Mas quem não gostaria de reviver aquele primeiro beijo bom, ou ter a oportunidade de relaxar e realmente aproveitar a cerimônia de casamento que passou voando por causa do nervosismo? Esta história não é sobre uma reprise assim. Não exatamente. Mas refletir sobre a possibilidade me levou a escrever sobre a vida após a morte de um homem. O motivo de o gênero da fantasia continuar sendo tão vital e necessário é que ele nos leva a falar sobre esse tipo de assunto, de uma forma que a ficção realista não consegue. Fim da nota do autor, e eu estou chegando aqui, Marcelo Fávaro. O que vocês querem que eu fale? Eu não sei muito bem o que dizer, não. Eu acho que tudo é meio cíclico. A vida, de tempos em tempos, a gente volta a cometer os mesmos erros que nós, como seres humanos, cometemos. Nós, como filhos, cometemos os mesmos erros que os pais cometeram, claro, de formas diferentes, mas, naturalmente, a humanidade vai vivendo em ciclos. Basta olhar e estudar um pouco história, e acredito que se isso fosse ou uma metáfora da vida, realmente, se nós pudéssemos voltar, provavelmente teríamos cometido os mesmos erros que cometemos. E alguns erros realmente nos enchem de pavor e vergonha, como no caso aqui do William Andrews com a menina lá, né, o caso da menina na faculdade,
do quase estupro, na verdade um estupro mesmo, né? E que ele viveu atormentado por aquilo, tentou contar para a esposa, não conseguiu, e mesmo após a morte aquilo o perseguia. Mas que, diante de uma forma de escolher entre o nada e cometer todos os erros de novo, ele, por 15 vezes, mesmo atormentado pelo erro, decide cometê-lo novamente, porque seria ainda melhor cometer aquele erro do que acabar a vida, não fazer mais nada e virar pó, né? E seria talvez uma metáfora aí, uma imagem figurada do próprio ser humano em relação à fé. O que você prefere? A vida após a morte, mesmo que ela contenha todas as maldades humanas, tudo que você viveu e se arrepende, ou nada? Acabou, morreu, virou pó. E se ele pudesse escolher, ainda assim ele escolheria a vida após a morte, mesmo com todas essas coisas horríveis que ocorrem e ocorreram. Meu nome é Marcelo Fávaro, você pode ajudar se inscrevendo. Caso queira colaborar ainda mais, pode ouvir nossos contos autorais, está aí, aqui na página principal do canal. E é isso, até a próxima. E uma ótima sexta-feira 13.